Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, alunos do Dimensão Pro Cursos. Estamos aí mais uma vez dando continuidade, né, a mais uma aula. E como é que vocês estão? E os estudos? Espero que esteja tudo bem, né? E vamos que vamos, rumo à nossa aprovação. Desta feita daremos continuidade a mais uma aula aí, no que diz respeito agora na resolução, né, de questões, tendo em vista do último assunto que vimos, de função do segundo grau, certo? E daí devemos então retratar algumas questões, né, a nível de prova, como basicamente aí vocês irão, né, enfrentar, certo? Então vem comigo aqui na tela. Para quem não me conhece, sou o professor Neemias, né, o qual estou com vocês na disciplina de matemática, e vamos rumo à nossa aula, certo? Então a primeira questão, tendo em vista que duas questões foram vistas nessas última aula que tivemos, no que diz respeito à função do segundo grau, certo? E aí em termos de correção, certo? Diz assim a primeira questão: o número de ocorrências policiais do dia X do mês é dado pelo valor da função, né, 12x menos x ao quadrado menos 27. E os dias em que ocorrências foram registradas são aquelas que f de x maior que zero. Com base nessas informações, né, o maior número de ocorrências em um único dia foi, né? Então vem comigo em termos de aprimoramento no que diz respeito e também revisando sobre função do segundo grau, né? Tendo em vista que a nossa função do segundo grau ela é expressa da forma ax ao quadrado, né, mais bx mais c, em que nossos a, b e c são nossos coeficientes. E que por sua vez, né, esses coeficientes são elementos que vão variar ali entre si, né, diante do nosso comportamento, da nossa expressão da função do segundo grau, são justamente os elementos que vai compor, né, a nossa função. E desta feita, na questão, diz que, né, a função é expressa da forma 12x menos x ao quadrado menos 27. Ou seja, sempre o nosso coeficiente a, né, será aquele que é acompanhado por x ao quadrado. Então, nesse caso aqui, o nosso coeficiente a é igual a menos 1. Nosso coeficiente b, aqueles que acompanham apenas o x, né, no caso aqui seria 12. E o c é aquele que não acompanha nenhuma incógnita, certo? Então, nosso coeficiente c igual a 12 e o nosso coeficiente c igual a menos 27, certo? Então veja bem, a gente viu a questão de como encontrar as raízes, dado a aplicação da fórmula de Bhaskara, bem como o x do vértice ou o y do vértice, que nada mais é no que diz respeito ao ponto máximo e o ponto mínimo diante, né, do comportamento da nossa parábola, tendo em vista que também temos que estar atento ao detalhe no que diz respeito ao nosso coeficiente a, é onde justamente por se tratar, graficamente falando, de uma parábola, né, a nossa função do segundo grau se remete aí a uma parábola, e que por sua vez a gente vai saber se tem a sua cavidade voltada para cima ou voltada para baixo diante do nosso coeficiente a. Então fique bem atento, porque também tem questões que podem aparecer em sua prova no que diz respeito ao comportamento da parábola, no que diz respeito ao nosso coeficiente a, certo? Então, dadas as aplicações das fórmulas, para encontrar as raízes, só em termos de ressaltar, né, nossa raiz temos que encontrar o nosso delta, que por sua vez o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? E a nossa raiz vai se dar justamente menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então aí essa fórmula é diante a aplicação, né,
para encontrarmos as raízes. Não se esqueça, né, que por sua vez há questões que pedem a raiz, bem como a outra propriedade. No que diz respeito, basta tão somente invertermos a propriedade de soma e produto para encontrar também as raízes da função do segundo grau, certo? Basta tão somente a gente inverter o nosso sinal do b, né, do coeficiente b, ou seja, eu tenho a minha função x ao quadrado menos b, né, se for positivo, ou seja, deixa eu colocar aqui menos a soma mais p, que é a propriedade de soma e produto para você não se esquecer, certo? Então, beleza. Mas o que nos interessa aqui é no que diz respeito ao x do vértice e o y do vértice, certo? Que por sua vez, ó, diz com o número de ocorrências, né? Com base nessas informações, ó, vem aí na telinha para você prestar atenção novamente. Ó, com base nessas informações, o maior número de ocorrências em um único dia foi. Aí está perguntando justamente no que diz respeito ao nosso y do vértice, certo? Então vamos lá. Estarei apagando aqui, diante das nossas informações que acabamos de extrair. E para encontrar o y do vértice ou o x do vértice, ou seja, eu vou colocar aqui também para você memorizar, expresso da forma menos b sobre 2a, e o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Essa é a aplicação da fórmula, né? E que por sua vez sempre devemos, mesmo que a questão não peça, para encontrar o x do vértice, mas a gente sempre, para encontrar o y do vértice, precisamos encontrar o nosso x do vértice. Então, mediante a expressão da nossa questão, vai dizer quem é o nosso b, que colocamos aqui, e você está vendo aí também, diante do nosso slide, né? Eu tenho que o x do vértice é menos b, né? Ou seja, no caso aí da questão é 12, então eu coloco menos 12 sobre 2 vezes a. E o nosso a aí é menos 1, certo? Então eu tenho o que? Menos 12 sobre menos 2, isso é igual a 6. Professor, e agora, então somente basta eu aplicar, né, diante da minha fórmula, o y do vértice. Uma vez que eu posso aplicar, justamente tendo em vista que eu sei que é o meu delta, ó, menos delta sobre 4a. Ou seja, o meu delta é o menos b, ou melhor, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? Ou, de uma forma mais prática, para o meu aluno ganhar tempo, né, tendo em vista que a gente tem que se basear de acordo com o tempo previsto para a prova, basta tão somente eu substituir, uma vez que eu encontrei o meu x do vértice na função. Ou seja, de uma forma mais prática, né, eu tenho que 12 vezes 6 menos 6 ao quadrado menos 27, certo? Então, 12 vezes 6, 72. Menos, vemos aqui que o sinal, ele se repete, ele não interfere diante dessa situação. Porque tendo em vista que a gente sabe que, exemplo, né? Menos 7 ao quadrado é diferente de menos 7 ao quadrado. Por quê? Porque justamente aqui o nosso sinal, ele vai nos dizer alguma coisa. Ou seja, quando está em parênteses, não é? O nosso sinal aqui ele também vai mudar de acordo com o nosso expoente. E aqui não. Aqui é só apenas o nosso elemento. Então, diante dessa situação, só apenas o nosso coeficiente, né? O nosso número, o nosso elemento, ele vai aí apenas ele diante dessa questão, né? Então, menos 6, 6 ao quadrado, 36, menos 27. Ou seja, 72 menos 36 é igual a 36, menos 27, isso é igual a 9. O nosso gabarito aí, letra A, certo? Gabarito, letra A. Dúvidas até aí? Não, né? Pronto. Então vamos lá voltar para a telinha, certo?
Outra questão aí que a gente vemos de acordo com o que diz respeito ao x do vértice e y do vértice, ó. Durante o processo de tratamento, uma peça de metal sofre uma variação de temperatura descrita pela função f de t mais ou igual a menos t ao quadrado mais 4t mais 2. Tal que 0 menor que t menor que 5. Letra A. Em que instante t a temperatura atinge o seu valor máximo? Volta aqui comigo aqui na tela. Veja, a nossa alternativa letra A, ela vai dizer em que instante t, né, a temperatura atinge o seu valor máximo. Tendo em vista que a nossa função está em relação a t, então ele está se tratando diante do nosso plano cartesiano, né, no nosso eixo x. Tendo em vista que a nossa função não é expressa f de x, certo? Então aqui quando é f de t, quem é o nosso t aqui? É o nosso eixo x, certo? Então, em que instante t a temperatura atinge o seu valor máximo? Ou seja, o nosso x do vértice. E aí a gente já sabe da aplicação da fórmula. O nosso x do vértice é expresso da forma x do vértice menos b sobre 2a, não é? Deixa eu apagar aqui. Então, quem é o nosso b na questão? Você que viu aí, né, diante da nossa telinha. Então, eu tenho que é 4, né? Ou seja, ficaria menos 4 sobre 2 vezes. O nosso a aí também é negativo, menos 1. E é igual a menos 4 menos 2. Isso é igual a 2. Certo? Respondida a nossa questão aí, alternativa letra A. E a alternativa letra B, qual a temperatura máxima? Ou seja, um detalhe, quando eu falei que o nosso gráfico, né? Tá aqui o nosso gráfico. E que, por sua vez, o nosso coeficiente A irá nos demonstrar como está o comportamento da nossa parábola, certo? Então, então a nossa parábola está aí com a cavidade voltada para baixo, né? Que, por sua vez, aqui está as nossas raízes, né? E aqui o nosso ponto máximo, né? Diante do y do vértice. Tá aqui, ó. Y do vértice. Certo? Beleza. Então, basta, como vimos na questão anterior, basta tão somente a gente substituir na nossa função, né? E aí encontramos o valor do y do vértice. Ou bem como podemos aplicar a questão do nosso delta. Ou seja, y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Quem é o nosso delta? B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Certo? E aí? Eu tenho o quê? B ao quadrado. Quem é o nosso B? 4. Ou seja, 4 ao quadrado. O nosso A é menos 1, né? Vezes menos 1, certo? Vezes o nosso C. Quem é o nosso C? 2. Então, 16 menos 8, né? 4 vezes 4. Nosso B, 4 vezes A menos 1. E aí, a gente faz diante da expressão do nosso delta, certo? A gente sabe quem é o nosso delta. E aí, basta tão somente depois dividirmos sobre 4A. Ou até mesmo substituindo na função, como vimos na questão anterior, que é até mesmo bem mais prático, certo? Ou seja, eu tenho menos 2 ao quadrado, que foi o valor que descobrimos, menos 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2, mais 2. Ou seja, menos 4, mais 8, mais 2. Isso é igual a menos 4, mais 10, isso é igual a 6. Esse daí é o nosso ponto máximo, né? A nossa temperatura máxima, certo?
Vamos lá para mais uma questão, olha aí. A respeito dos coeficientes de uma função do segundo grau, sabemos que nossa função é expressa da forma ax² mais bx mais c, e da relação entre eles, o gráfico da função assinala a alternativa correta. Letra A. O coeficiente A determina apenas a abertura da parábola. O coeficiente B determina o ponto de encontro entre a parábola e o eixo y. O coeficiente C determina a cavidade da parábola. O coeficiente A determina a cavidade da parábola. Ou letra E, o coeficiente B determina a cavidade da parábola. Vem aqui comigo, né? Para com que a gente possamos entender. O que vai diz respeito, como falamos anteriormente, ao comportamento da parábola, a gente basta tão somente olharmos o nosso coeficiente A, certo? Tendo em vista que se ele for positivo, né, nossa parábola, cavidade é voltada para cima, certo? E quando ele for negativo, nossa cavidade é voltada para baixo. Então, o que vai nos dizer, né, diante do comportamento da parábola, é o nosso coeficiente A. Então, a gente aí já pode eliminar a letra C, porque o C, nosso coeficiente C, é o ponto em que irá tocar no eixo Y, certo? Então, jamais seria o coeficiente C. Aí, o coeficiente B determina o ponto de encontro entre a parábola e o eixo Y. Não, é o ponto C, né? Como acabamos de ver, certo? E o coeficiente A determina apenas a abertura da parábola? Não. Ele tão somente vai nos dizer o comportamento da parábola, né? Bem como, por sua vez, né, ele vai nos dizer onde as nossas raízes vai tocar no eixo X. Então, diante da nossa alternativa aí, né, da nossa questão, a alternativa letra D seria a alternativa correta, certo? E aí, mais uma questão, certo? No que diz respeito às raízes, como acabamos de mencionar aqui, ó, colocamos aqui um rascunho, né, diante das fórmulas, certo? Então, vem comigo aqui na tela e veja o que diz a questão. Se y é igual a x² mais 7x mais 12, então as raízes que satisfazem y serão. Vem comigo aqui, depois a gente volta para a tela para ver justamente qual seria a alternativa, certo? Tendo em vista que a nossa função é expressa da forma x² mais 7x mais 12, e a gente quer saber justamente as raízes, né? Tendo aí a aplicação da propriedade de soma e produto, ou até mesmo diante da fórmula de Bhaskara, né? Então, beleza. Quem é nosso delta? B² menos 4 vezes A vezes C, né? B², 7² menos 4 vezes 1 vezes 12, certo? Nosso delta é igual a 49 menos 48, não é isso? Então, nosso delta é igual a 1. Beleza, encontrei quem é meu delta. Agora, então, somente basta eu encontrar quem são as minhas raízes, né? Então, minhas raízes vai ser menos B, né? Mais ou menos raiz de delta sobre 2A. E que, por sua vez, eu tenho duas raízes, né? Em que quem é o nosso B? Menos 7. Mais a raiz de 1, né? É o próprio 1. Então, eu tenho o quê? 2 vezes 1, que é o nosso A, certo? Dá menos 6 sobre 2. Isso é igual a menos 3, certo? E a nossa segunda raiz é igual a menos 7. Se é mais ou menos agora, né? Então, vamos ver o nosso delta aí, nossa raiz, né? Com sinal de menos. Menos 1 sobre 2A. Ou seja, menos 8 sobre 2 igual a menos 4. Essa seria justamente as nossas duas raízes. Vem comigo aqui na tela, né? Mas depois a gente volta aqui para poder
vermos a questão da aplicação da outra propriedade também, certo? Então, nossa alternativa aí, tendo em vista que encontramos as duas raízes, né, sendo ela menos 3 e menos 4, qual seria a nossa alternativa correta aí? Alternativa letra D, certo? Menos 3 e menos 4. Então, veja bem, voltando aqui para a aplicação da outra fórmula, né? Basta tão somente eu alterar o valor do nosso B, certo? Então, aplicando, né, a propriedade da soma e o produto, né, um tanto mais prático, porém, diante de alguns comportamentos de determinadas funções, vai cobrar de nós ainda no que diz respeito à nossa forma de pensar, as possibilidades dos números, né, para com que possamos encontrar as raízes, tendo em vista que quando o nosso coeficiente A também é um tanto elevado, basta tão somente a gente simplificar toda a nossa função a ponto que o nosso coeficiente A se torne 1, que daí se torna mais fácil, né? Ou seja, no caso aqui o nosso coeficiente A é x ao quadrado, como vimos, né? Ou seja, é 1, e que por sua vez a gente tem x ao quadrado menos, né? Que seria a nossa soma, o nosso coeficiente B, 7, mais 12. Beleza? Então, quem seria a nossa soma? Nossa soma justamente vai se dar aos valores que eu quero saber. E o nosso produto é tão somente o nosso igual a 12. Ou seja, quais os possíveis números que eu posso encontrar aí para que seja o nosso coeficiente C, 12. Então, eu tenho 12 vezes 1, 1 vezes 12, né? 3 vezes 4, 4 vezes 3, não é? São possibilidades, certo? Com que também possa ser menos 12 e menos 1, menos por menos mais, então 12 vezes 1, e aí sucessivamente, né? A ponto que, se fosse um positivo e outro negativo, a gente sabia aí que não teria como, porque o nosso coeficiente C aqui ele é positivo, ele é 12, né? Então, ou tão somente menos 3, menos 4, certo? Então, quais os possíveis números para com que possamos encontrar, sabendo que a nossa soma tem que dar justamente o nosso coeficiente B aqui, né? Então, os possíveis números são menos 3 e menos 4, tendo em vista que menos 3 e menos 4 é igual a menos 7, ou seja, satisfaz o que diz respeito ao nosso coeficiente B, certo? É um tanto mais prático, requer que você pense um pouquinho no que diz respeito aos possíveis números que pode ser as nossas raízes, ou até mesmo a aplicação diretamente da fórmula, tá bom? Então vamos prosseguindo. Outra questão, assinala a alternativa que contém uma raiz da equação x ao quadrado menos 16x. Observe que a nossa função ela não é completa, tendo em vista que o nosso coeficiente C aí não aparece, ou também pode haver questões em que o nosso coeficiente C não aparece, né? Ou bem como o nosso coeficiente B não aparecer. Mas não quer dizer que ela deixa de ser uma função do segundo grau, certo? Então observe que, tendo em vista que a nossa fórmula de Bhaskara, né? Aqui, vem comigo aqui no quadro. Tendo em vista que o nosso coeficiente B não aparece, então tudo isso aqui, ó, vai zerar, certo? E de um tanto mais prático, para com que venhamos a encontrar as raízes, basta tão somente a gente sabe que uma das raízes aí é zero, certo? E que por sua vez, observa comigo, a nossa função é x ao quadrado menos 16x, certo? Igual a zero. Então basta tão somente eu colocar o nosso x em evidência, né? Ou seja, à medida em que uma das propriedades, né, das nossas operações fundamentais da matemática vai nos dizer que um elemento ele pode aí, ó,
não é? Se relacionar com os demais, tendo em vista que x ao quadrado, x vezes x ao quadrado. E x menos 16 é menos 16x, que é justamente o que temos diante da nossa função, certo? Beleza, igual a zero, certo? Então veja bem, apagando aqui, sabemos que uma das nossas raízes aí, ó, é justamente o zero. Então x igual a zero. E a outra é, tendo em vista que temos aqui x menos 16 igual a zero, o x permanece no primeiro membro, né? E o nosso outro elemento, ele vai para o segundo membro mudando de sinal, ou seja, x igual a 16. Então, nossas raízes são justamente x1 igual a zero e x2, nossa segunda raiz, igual a 16. Um tanto bem mais prático, né? Diante das nossas alternativas aí na telinha, qual seria? Alternativa letra B. Até porque a nossa outra raiz é zero, né? Contém uma raiz. Beleza? Prosseguindo. A equação x ao quadrado mais 9x mais 14 igual a zero tem duas raízes reais. Qual é o valor da soma dessas duas raízes? Certo? Então, aí ele está querendo saber justamente a soma. Nossa função é expressa da forma x ao quadrado, né? Mais 9x mais 14. E aí, para encontrarmos a nossa raiz, seja pela fórmula da propriedade de soma e produto, ou Bhaskara, né? Então, o nosso delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é o nosso b, 9, né? Ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 12. Então, delta é igual a 9 ao quadrado dá 81, menos 4 vezes 1, 4 vezes 12 igual a 48, se não me falha a memória, né? Então, nosso delta aí é justamente 48 menos 81, certo? Deixa eu ver aqui, um tanto bem mais prático. 81 menos 40. Confere aqui. 81, né? Deixa eu ver aqui, rapidinho. 81 menos 48 dá 33. Eu acredito então que a nossa, deixa eu ver se não erramos. B ao quadrado, 9 ao quadrado, 81, menos 4 vezes A vezes C. Aqui daria aí 33. Porém, a gente sabe que aqui não tem raiz correta, né? Ou melhor, 14, perdão, gente. Aqui o nosso coeficiente C na nossa questão aí é 14. Então tá vendo aí que a gente ia errar a questão se a gente não prestasse atenção direitinho. Então, b ao quadrado é 9 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 14, né? 81. Nosso delta é igual a 81. Cadê? 4 vezes 14. 56. Então, nosso delta aí é igual a 25. Agora sim, a gente sabe que dentro da raiz quadrada de 25 é o próprio 5, né? E aí a aplicação diretamente para encontrarmos a nossa raiz. Ou seja, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, quem são minhas raízes? x1 é igual a menos 9, né? Mais 5 sobre 2. O nosso a aqui é 1. Então, aqui eu tenho o que? Menos 4, né? Sobre 2. Ou seja, isso daqui é menos 2. E nossa
segunda raiz é menos 9 menos 5 sobre 2 vezes 1. Isso daqui é menos 14 sobre 2, ou seja, menos 7. A pergunta é a soma dessas duas raízes, ou seja, menos 2 menos 7, isso é igual a menos 9. Volta aí para a telinha, qual seria a nossa alternativa? Alternativa letra C, certo? Prosseguimos. Deixa eu ver. Beleza. Aqui justamente vai dizer no que diz respeito a x do vértice e y do vértice, novamente, né? Mas tendo em vista que a gente aí deve ver o que diz respeito ao nosso coeficiente A para sabermos se a parábola é com cavidade voltada para cima ou a parábola é voltada para baixo, né? Então, a nossa questão diz o seguinte: funções do segundo grau. O valor extremo da função x ao quadrado menos 8x mais 15 é igual. Nosso coeficiente A ele é positivo, né? A concavidade é voltada para cima e que por sua vez vimos que aqui seria o nosso ponto mínimo, né? E a concavidade voltada para baixo seria o nosso ponto máximo. Nosso coeficiente A ele é positivo, então a alternativa aí, ó, letra A já foi, letra C já foi e a nossa letra B já foi, certo? E aí a gente basta encontrar o nosso y do vértice, o x do vértice, que é igual a menos b sobre 2a, é igual então menos 8 com menos 8, menos 8 seria mais, né, 8 sobre 2 igual a 4 positivo. E diante das nossas alternativas aí, consequentemente, o nosso y do vértice seria o menos 1, né? Alternativa aí, letra B, beleza? Última questão aí, já para finalizarmos, temos aí o valor máximo de uma função é definida por menos x ao quadrado, né? Mais 6x mais 7. Então, beleza. Novamente, y do vértice, para com que a gente possa aí encerrarmos a nossa aula de hoje, certo? Então, menos x ao quadrado mais 6x mais 7, essa é a nossa função, e o nosso x do vértice, menos b sobre 2a. Então, menos 6 sobre 2 menos 1 é igual a menos 6 sobre menos 2, isso é igual a, né? Menos b sobre 2a, nosso x do vértice, certo? E aí seria igual a 3, né? Menos b, ok? 2a menos 6, 2, beleza. 3, ó. Então vamos lá. 3 ao quadrado mais 6 vezes 3 mais 7 é igual a menos 9, né? Mais 18 mais 7. Então aqui, menos 9 mais 18, 9 mais 7 igual a 16. Então, qual seria a nossa alternativa aí? Letra D, ok? E aí, chegamos a mais um finalzinho da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Não esquecendo, né, das nossas fórmulas, para com que possamos encontrar as raízes, tendo em vista que inicialmente tem a fórmula de Bhaskara ou a fórmula da soma e produto, que requer um pouquinho aí de pensamentos, né, no que diz respeito às possíveis, né, raízes, e bem como o nosso x do vértice ou y do vértice, tendo em vista que eu posso tão somente para encontrar o y do vértice, né, substituir na função do segundo grau ou ir diretamente descobrindo o nosso delta, né? E é isso. Até lá e até a próxima aula.